Agora a gente vai falar sobre o sistema esquelético, tá? É o nosso primeiro sistema que a gente vai estudar. Então eu tenho aqui, logicamente, o meu sistema esquelético e muscular. Faltou só o sistema aqui de articulações. Sem, logicamente, o meu sistema de articulações, eu não tenho, logicamente, esse processo de movimentação, tá? Só esquelético você fica parado. Com a articulação e o músculo te dá o que? Mais movimento, que é o que vai te dar aqui, tá vendo? O meu sistema, tá? Muscular, ele te dá mais resistência, tá? E logicamente, com o sistema de articulação tem mais os movimentos, tá? Os esqueletos humanos, ele é composto por 206 ossos, tá? É 206? Sim, tá? Sempre foi 206, mas em algumas literaturas vocês vão achar por 208 ossos, tá? Ou, na verdade, até 210. Então depende muito da literatura que vocês estão lendo, se são artigos ou mesmo só conteúdo da internet. Aí vocês vão falar, nossa, mas tem 210 ossos, mas eu estou estudando só 206. Na verdade, o 206, ele é muito antigo, tá? E é o que a gente mais estuda mesmo, 206 ossos. Mas por conta de algumas literaturas, revisão na anatomia, pegaram até 208 até 210. 212, 214 a gente não considera, tá? Já o recém-nascido, tá, são 306 ossos. Por que são 306 ossos? Porque logicamente as crianças, tá, eles ainda vão passar por um desenvolvimento, e nisso, conforme o crescimento, os ossos eles vão se juntando e vão se transformando até chegar a 206 ou até 208 ossos, tá bom? Aqui eu tenho a divisão dos esqueletos, tá? Essa divisão só são duas, tá? Diferente quando a gente fala da anatomia. A anatomia são vários, né? Que são várias partes que a gente vai estudar. Então, o primeiro sistema que a gente está estudando, logicamente, que é o sistema esquelético. E o sistema esquelético ele é dividido por dois, tá? Esqueleto axial, esqueleto, tá vendo? Apenticular. Qual é a diferença? É que um vai da cabeça, pescoço e tronco, que calcula 80 ossos. O outro, logicamente, que é os membros superiores e inferiores, que calcula 126 ossos, tá? Isso aqui é uma união do esqueleto axial, tá? Com, logicamente, o apenticular, que eu vou mostrar agora, ó. Esse daqui é o axial, tá vendo aqui, ó? Que é, logicamente, os 80 ossos que a gente vai ter aqui, ó. Tudo isso daqui junto, tá vendo? E esse daqui, 126 ossos, tá vendo? E aqui os dois juntos, tá vendo, ó? Os dois esqueletos, tanto axial e apenticular, tá vendo aqui, ó? Os dois juntos, tá vendo? O axial tá de vermelhinho e de azul tá aqui o apenticular, tá vendo? Então, os meus sistemas é dividido dessa forma, o esquelético, tá? São divididos em duas partes só, tá? O que o sistema esquelético, qual a função dele? Primeiramente, sustentação, suporte. Então, ele vai sustentar o meu corpo, os meus tecidos, né? Eu tenho, logicamente, tecido, músculo, tendões, que eles vão ficar ali, sustentação. Depois, eu tenho o que? Proteção. Então, os ossos, ele protege, logicamente, os meus órgãos internos, tá? Isso por conta, eu tenho meu cérebro, que vai, logicamente, ser protegido pela caixa craniana, eu tenho as minhas vértebras, a minha medula espinhal, que, logicamente, vai estar protegida, os meus pulmões na parte torácica. Então, proteção para os meus órgãos. Movimentação, movimento, tá? Os ossos, ele tem a questão, logicamente, de
ter a produção dos movimentos, isso logicamente através das minhas articulações, não é? Que é muito importante, tá? E eu tenho a homeostasia, tá? Mineral, que são o que? Os tecidos ósseos, né? Que vai amenizar, na verdade, guardar, tá? Então eles vão juntar o que? Vários minerais como cálcio, fósforo, tá? E eles vão logicamente guardar ali dentro. Então eles vão armazenar tudo isso dentro dos meus ossos, tá? Isso daqui, o cálcio e o fósforo, é muito importante, tá? Por quê? Uma coisa que vocês não sabem dos ossos, os ossos ele tem um tempo de validade. Quando você completa 30 anos, tá? Você tem que começar a cuidar dos seus ossos, porque os ossos ele começa a perder a validade. O osso tem validade? Tem, por conta disso daqui, ó, tá? Homeostasia de minerais, porque ele vai perdendo, tá? E isso também a gente tem que lembrar que nos ossos também passa uma corrente sanguínea para manter o equilíbrio dos meus minerais, tá? Que é muito importante. Então, o sistema esquelético, ele, qual é a função dele? Suporte, proteção, movimento e logicamente guardar, tá? Toda a parte de cálcio, fósforos, de questão minerais do meu osso, tá? Então eu tenho o meu esqueleto, que eu tenho os meus membros superiores, que é braço e mão, inferiores, pernas e pé. Na verdade, o pé é ele que dá a sustentação para tudo isso, tá? Se você tirar o pé, o meu esqueleto ele fica logicamente desequilibrado, tá? Ele perde a estrutura dele física, tá? O sistema esquelético, tá? Ele é composto logicamente por cartilagem, tá? Que é muito importante, que vai dar logicamente a função que a gente já falou, sustentação e logicamente proteção dos meus órgãos internos, tá? A divisão do meu esqueleto que a gente já falou, tá? Que ele tá bonitinho, a gente já sabe, tá? Outras funções, tá? Ele vai fazer um armazenamento de cálcio e fosfato que a gente já falou, tá? Produção, logicamente o local da produção da minha medula, tá? Célula sanguínea e medula óssea, tá? Isso aqui a gente não falou ainda, tá? Os ossos, tá? Principalmente ele faz a medula óssea, e a medula óssea é muito importante para o nosso sangue, tá? Para ajudar. Ele forma, tá? As minhas hemácias e os meus leucócitos, as minhas medula óssea na hora que nasce estão ali, tá? Então ele é muito importante, a minha medula óssea, tá? Então ele também tem o sistema logicamente de movimentação, tá? Por conta isso que ajuda por conta do músculo, tá? Que é muito importante, tá? E a gente tem a cartilagem, tá? A cartilagem é uma forma elástica, tá? De tecido, tá? Esse tecido ele é semi-rígido, tá? Que logicamente sem ele a gente não consegue. Sem a cartilagem, quando você perde essa cartilagem aqui, o osso fica entrando em atrito com o outro, tá? E isso vai desgastando, na verdade, tá? Você vai perdendo, o osso ele vai se desgastando e isso vai perdendo a cartilagem. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá bom? Então a cartilagem é muito importante, tá? A gente tem aqui, tá vendo, os números de ossos, tá vendo? Da cabeça eu tenho 22, pescoço, desculpa, cabeça, crânio eu tenho 8, face eu tenho 14, pescoço eu tenho 8, tá? Tórax eu tenho 37, tá? Que é composto, logicamente, de 24 costela, 12 vértebras e um externo, tá? Abdômen, tá? Eu tenho 7, membros superiores eu tenho 32, membros inferiores 31, tá? Então, ossos, logicamente, do ouvido médio a gente tem 3,
tá? Que é o que a gente vai estudar agora, ossos, tá? A gente tem, logicamente, começando com a cavícula e, logicamente, a escápula, tá? Que são esses daqui, ó. Cavícula e escápula, que é essa daqui, ó. Tá vendo aqui? Eu tenho o húmero, tá? Que é esse osso aqui, ó. Tá vendo aqui? É cartilagem. Tá vendo a cartilagem aqui, ó? Ligada, ó. Tô até pintando. Tá vendo? Que tá junto. Tá vendo? Esse daqui é o húmero, tá? Aqui eu tenho a rádio e a una, tá? Os dois aqui. E aqui eu tenho, logicamente, o carpo, metacarpo e os falanges. Carpo é isso daqui, essa parte aqui que tá junto com a K, tá? Metacarpos. E eu tenho os falanges, que são os meus dedos, que são chamados de falanges, tá? São chamados.